Virginianos, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal A Chama Tarô. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Alan. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Virgem forte no mapa. E se você chegou aqui para stalkear a leitura do virginiano, da virginiana, sim, caro amigo, essa leitura pode sim estar conversando com você. Ok? Vamos lá então. Vamos ver aqui o que precisa ser dito, revelado, mostrado, alertado ao virginiano. Virginiano, convido vocês a se inscreverem no canal. É um canal novo aqui no YouTube. Essa interação, ela é muito importante para que o canal continue aí mandando a sua mensagem. Deixe seu like, deixe nos comentários se a leitura conversou com vocês ou não. Eu fico muito agradecido. E vamos lá. Vamos ver aqui. Rei de Espadas. Bom, começamos a conversar aqui com um virginiano que está numa fase assim muito criativa, né, com a mente muito aguçada, uma linha de raciocínio muito bem definida, muito bem direcionada. O virginiano, pelo jeito, né, vamos tirar aqui mais cartas, mas eu vejo que ele está com foco muito grande em alguma coisa, né? E está usando aí de toda a sua experiência, de toda a sua vivência para chegar a esse determinado lugar, né? E tá com uma velocidade assim de pensamento, né? Uma linha de raciocínio muito clara e muito objetiva. E também percebo que esse virginiano ele está disposto a não levar consigo alguma coisa ou pessoas que não estejam alinhadas com o seu propósito. Se ele precisar se desligar de alguém ou de uma determinada situação, ele fará esse desligamento sem muito problema. Ele simplesmente vai cortar e vai. Vamos ver aqui o que mais. Qual a próxima energia que chega aqui à mesa. Mas sim, é um virginiano que está muito determinado à força. Está muito determinado, está muito senhor de si. E todo esse foco e esse raciocínio, né, eu falei ainda há pouco que qualquer coisa, né, que ele esteja aí, que ele perceba que esteja atrapalhando ou que não esteja somando, ele está disposto a cortar. Não é verdade? Inclusive dentro dele mesmo. Então é um virginiano que, apesar até mesmo de em alguns momentos ele não desejar fazer alguma coisa, ele vai fazer porque ele está comprometido com esse objetivo. Ele está determinado. E essas forças, né, de o que ele pensa com o que ele faz, estão muito bem equilibradas. Ele realmente está aí com um empenho tão grande que ele está controlando, né, as suas emoções, os seus pensamentos, porque realmente ele botou na cabeça que ele vai chegar num determinado lugar, alcançar um determinado objetivo, e ele está colocando toda a sua energia nisso.
E a carta da força vem falando justamente a respeito desse equilíbrio, né? Dessa ação conjunta e focada que ele está em alcançar esse objetivo. Vamos ver aqui, no fundo do deck ficou aqui o Ás de Copas. Vamos ver aqui quem é a próxima energia que chega para conversar, para se juntar aqui a essa leitura. Page de Espadas. Então, essa pessoa, né, que está se conectando aqui com essa energia, o dono dessa leitura, ele está sim procurando fazer tudo isso com uma certa leveza, com uma certa, eu não vou dizer calma, mas existe sim uma visão diferenciada e ele está colocando muita energia nesse movimento. Não é só o campo mental, ele também está colocando muita energia para estar indo em busca do que ele está objetivando. Embaixo do deck, no fundo do deck, ficou aqui o 2 de Pentáculos, falando novamente aqui a respeito desse equilíbrio, dessa força que ele está tendo a clareza a consciência. Ele está tendo a consciência de conseguir equilibrar. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele sabe exatamente o que ele quer alcançar, ele já determinou o caminho, né, que ele quer trilhar, e ele está se movendo com muita dedicação, com muito esmero, cortando tudo aquilo que não está agregando ao propósito dele. Ele está simplesmente tirando, até mesmo situações dele mesmo, né? Dele mesmo se esforçando em estudar, por exemplo, né? Se esforçando em cumprir com aquilo que ele determina. Tá assim, um virginiano mesmo, bem pé no chão, bem determinado. E está equilibrado. Ele está equilibrado. Se ele não está equilibrado, ele está sendo convidado, né, a prestar atenção a essa relação entre as coisas que ele sente e as coisas que ele pensa. Porque a nossa energia vibracional depende dessa coerência. A partir do momento em que você sente alguma coisa, é sinal que a sua linha de pensamento está indo numa determinada direção, ou vice-versa, né? Uma determinada forma de pensar faz com que você tenha um sentimento, e isso é justamente o que faz com que a gente tome consciência do nosso estado vibracional. Não é assim ao acaso. É justamente essas duas coisas. Então, quando esse alarme toca, né, do sentir, esse virginiano aqui, ele está prestando atenção exatamente no que ele está vibrando. E se ele não está tomando essa consciência, as cartas estão pedindo para que ele tome sim essa consciência e mude, trabalhe para mudar essa energia, porque tudo depende justamente desse equilíbrio. Tarô, o que o virginiano precisa, qual é o desafio dele? O que ele precisa aí trabalhar nessa fase, nesse momento de vida, para que ele consiga aí transpor essas energias? O que ele precisa aí trabalhar? Virou aqui, mas eu não aceitei o 2 de Copas. Não aceitei porque eu não estava puxando, estava só trabalhando com as cartas. 9 de Pentáculos. Justamente, o 9 de Pentáculos ele fala desse reconhecimento da vida, né, do estágio da vida.
é alguém que trabalhou muito e agora desfruta desse conforto, né? Desfruta de tudo aquilo que ele conquistou. Vindo no desafio, ele está chamando você a justamente tomar consciência disso em você. Essa questão do ser merecedor, de ter tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você julga ser merecedor, tudo aquilo que é para o seu conforto e o conforto da sua família. Né? Não vejo aqui que esse virginiano esteja aí, não esteja se esforçando, não é isso. Então, eu sou levado a, né, eu sou levado a pensar que o desafio é justamente aceitar que você está indo nessa direção. Embaixo do deck, no fundo do deck, ficou aqui a energia de vocês, o eremita. Dizendo que, né, a gente estava falando aqui a respeito de cortes, né, aqui no Rei de Espadas, e com a chegada da força, eu comentei que, inclusive, situações dentro dele mesmo, né, ele iria cortar. Aqui no fundo do deck, o 8 de espadas, falando justamente dessa situação de se iludir, de autossabotagem. Por favor, desculpem, às vezes as palavras, pronto, somem da mente. Autossabotagem, até mesmo isso, o virginiano que está aqui, ele está predisposto a cortar se for necessário. Ele vai fazer de tudo para conseguir chegar aonde ele quer. E o desafio é justamente essa caminhada, esse autorreconhecimento, esse olhar para dentro, né, que é o que o eremita faz. E reconhecer que você, sim, é merecedor, que você é capaz, que você, você conseguindo trabalhar essas energias, não tem como você não chegar, não alcançar o seu objetivo. Ok, vamos lá, vamos saber mais, vamos destrinchar mais aqui a respeito dessa energia, desses virginianos que estão aqui. O que mais precisa ser dito, avisado, alertado, mostrado aos virginianos? Virginiano, tem leitura bônus aqui no canal para os signos que mais interagem. Eu ainda não tive o prazer de fazer essa leitura para vocês. Eu que me sinto muito virginiano, como vocês já sabem. Então interajam com o canal para que a gente possa fazer aí a leitura bônus para vocês. E a primeira carta que chega embaixo do Rei de Espadas é justamente o 4 de Paus, falando que toda essa motivação que você tem, que você está aí desenvolvendo, está trazendo para a realidade, ela está muito bem equilibrada. E isso faz com que você tenha, sim, momentos de celebração. Está tudo dentro dos conformes, está tudo dentro de um equilíbrio, né? Toda essa energia de motivação sua está, sim, sendo muito bem canalizada por você. E isso vai te trazer bons frutos, boas celebrações com as pessoas que estão à sua volta. Não vejo um grupo grande, vejo um grupo pequeno de pessoas, mas que você certamente irá comemorar. A carta 5 de espadas. 5 de espadas. Embaixo da força. Existem algumas energias que talvez você ainda precise trabalhar dentro de você.
talvez você ainda tenha algumas batalhas que você precise travar com você mesmo, tá, virginiano? Não sinto aqui que seja, pode até ser que haja, né, pessoas que estejam vivendo aí algum tipo de situações complicadas, onde a pessoa esteja se sentindo diminuída, onde a pessoa pode estar aí se sentindo envergonhada, humilhada, né? Mas eu vejo mais que é uma situação de você para com você mesmo. Situações onde você precisa olhar com mais atenção e perceber que as coisas não são do jeito que você vê ou do jeito que você imagina. Você pode estar assim aí, não querendo ver determinadas características suas. E você precisa lutar contra isso. Tá certo, querido virginiano? É uma leitura coletiva, é difícil, né, de falar. O que está me vindo aqui à mente, aqui, muito forte, é justamente a questão da procrastinação. Para alguns. 2 cartas eu não vou aceitar. A questão da procrastinação. Perceber que sim, você está perdendo tempo, está jogando tempo fora, está desperdiçando o tempo que você tem. Entre outras coisas também, né? De repente você pode ter um talento e você não esteja nem mesmo olhando para isso, que é uma questão mais sutil isso, né? Tantas pessoas aí que no momento mais difícil da vida descobrem talentos que não sabiam, né? Por exemplo, eu tive um amigo que, por conta de uma separação, ele começou a descontou na comida e começou a ganhar muito peso. O problema é que ele trabalhava na área ele era eletricista. E isso começou a afetar o trabalho dele. Pronto. Por conta do sobrepeso, ele acabou perdendo o emprego. Quando tudo parecia complicado para a situação dele, ele descobriu um talento que ele nunca iria imaginar que ele tinha, que é justamente o talento de fazer bolo. Ele começou a fazer bolo. Não tinha nada em casa, é uma coisa que facilmente a gente faz. Facilmente, entre aspas, né? Aquele bolo, né, bem... Ok. E aí ele começou a fazer bolo e começou a fazer bolo para fora. E hoje ele é um confeiteiro. Ele vive só por conta de bolos e de alguns confeitos que ele faz em casa. Eu não sei, já tem um tempo que eu não encontro com ele, mas eu acredito que ele já deve ter lá a sua lojinha, porque realmente a demanda era muito grande. E chega a carta da justiça, né? Uma carta que diz, que vem mostrando que você precisa olhar para essas características e ser muito frio, né, com essas situações que talvez você esteja vivenciando dentro de você mesmo. Aquilo que precisa ser cortado, você simplesmente precisa cortar. As mudanças precisam ser feitas. A justiça também fala assim, muito de equilíbrio e dar conforme o merecimento. Fala de questões judiciais, falam de... né? Então, você pode estar aí sim recebendo alguma coisa por conta de alguma questão que foi movimentada na área da justiça, né? Pensão, reforma, alguma coisa desse tipo. Mas aqui dentro do contexto da leitura eu vejo que é mais um puxão de orelha que o tarô tá
avisando, está alertando para que você tenha com você mesmo, tá certo? Para que você consiga fazer, colocar em prática com você mesmo, sendo muito frio e sendo muito justo com você e com as pessoas que estão à sua volta. No fundo do deck, ela quis virar lá atrás, eu acabei voltando ela pro deck porque ela estava acompanhada com mais 2 ou 3 cartas, eram muitas cartas. Mas ele volta, né, o louco, falando sim a respeito dessa leveza, dessa coragem de você conseguir fazer tudo, né, não com irresponsabilidade, não com inconsequência, né, mas de uma forma muito bem pensada, muito bem planejada, muito bem articulada. E aqui a rainha de espadas, embaixo do louco aqui do fundo do deck, a rainha de espadas. Então é um momento aí do virginiano em que ele está sendo convidado a passar a uma nova fase, né, equilibrando muito aí as suas energias, agindo com muita racionalidade, né, tirando tudo aquilo que ele tem que tirar e olhando para si com muita clareza e fazendo tudo que realmente ele precisa. E, acima de tudo, reconhecendo que ele é merecedor e capaz. Tarô, me dê uma síntese aqui para essa leitura. Me dê aqui uma síntese. Eu não vou aceitar porque foram 2, tá, gente? Novamente 2 e o louco novamente aqui. Vamos lá. Só tá virando 2. Bom, vamos lá. Tarô, uma energia só, por favor. Uma energia de cada vez para a síntese aqui dessa leitura dos virginianos. Oito de espadas. Estávamos falando a respeito da autossabotagem, né? Que talvez para alguns haja sim esse aspecto da autossabotagem e que você precisa olhar, reconhecer e trabalhar nessa energia. E o 8 de espadas vem mostrando que para muitos virginianos é uma questão que você precisa dar atenção, né? Além do reconhecimento de você ter com você mesmo que você é capaz, que você é merecedor, você sair dessa energia da autossabotagem. Uma energia só, Tarô, por favor. A questão da autossabotagem, ela é complexa porque muitas das vezes a gente nem percebe que a gente está vivenciando a autossabotagem. A gente acaba sempre precisando que uma outra pessoa nos alerte disso. Bom, ao menos eu sou assim. Quando estou numa autossabotagem, se uma pessoa não chegar e falar assim, olha, Alan, você não está aí passando e tal, para mim é difícil. Ela tentou virar, mas acabou não caindo e agora veio sim à mesa o 5 de pentáculos. O 5 de pentáculos. Talvez alguns virginianos aqui estejam se sentindo excluídos. Talvez eles estejam se sentindo sim que a vida não foi muito grata com eles. E esse é um sentimento que talvez você também, né, precise trabalhar aqui nessa autossabotagem, porque o quanto de responsabilidade você tem por talvez, né, isso não é para todos, mas talvez alguns virginianos estejam atravessando, né, alguns momentos difíceis, porque para alguns virginianos eu vejo sim que estão ancorados em um sentimento, o sentimento de terem sido
excluídos de um grupo, de uma determinada situação, até mesmo da família. Então, me vindo aqui muito forte a energia de pessoas excluídas de grupos familiares. E, se você perceber com muita atenção, querido virginiano, a luz está bem ao seu lado. Talvez, né, a questão da família, nesse momento agora, talvez você precise encarar e passar por essa situação. Mas existem outros grupos onde você pode ser aceito e desempenhar uma imagem muito boa, entende? E nesse momento, talvez a saída, a luz para isso esteja bem ao lado, bem ao seu lado. E você esteja aqui focado em alguns problemas e não consiga enxergar que existe saída para essa situação. Ok? Tudo isso é mais a nível mental do que a nível realmente. Isso não quer dizer, eu não estou querendo dizer que você não esteja passando por dificuldades, que você não esteja sofrendo. Não é isso. Eu estou dizendo que a partir do momento que você toma consciência disso e equilibra essas energias, tudo começa a mudar. É isso que eu estou falando. O sofrimento, sim, pode existir para alguns, né? Mas não é algo assim que você esteja destinado a vivenciar. Um conselho final aqui para o querido virginiano. Carta número 34. O amparo. Carta número 34. O amparo. O amparo. Rede de apoio. Tens uma rede de apoio, uma comunidade ou alguém para te amparar? Toda a gente precisa de uma ou várias pessoas assim. Pertencer a uma comunidade é importante. Pode ser uma cura, uma solidão. Pode ser uma cura para a solidão encontrar um grupo de pessoas que pensam da mesma maneira e com as quais, caramba, tô dando um nó aqui na língua. Pode ser a cura para a solidão encontrar um grupo de pessoas que pensam da mesma maneira e com as quais estabeleças uma verdadeira conexão. Pessoas com quem podes contar. É possível que não haja nenhum grupo imediatamente acessível perto de ti. Em vez disso, poderás encontrar um clube de leitura, um círculo de costura ou uma igreja. Qualquer sítio onde possas encontrar a tua comunidade. Também podes sugerir aos teus amigos e vizinhos para criarem o vosso próprio grupo. Uma comunidade genuína será como uma claque pessoal e poder oferecer o mesmo em troca de um ombro amigo. Era justamente sobre o que nós estávamos falando, né, a respeito aqui da síntese da leitura. Para alguns virginianos, há sim esse sentimento aí de terem sido excluídos de um grupo, mas que você pode ter sido excluído de um grupo, mas de um outro grupo vocês podem estar abrindo um novo grupo onde vocês vão desenvolver uma coisa muito bacana. Tá certo? Então, queridos virginianos, convido a todos a se inscreverem no canal, deixarem seu like e comentar se essa leitura fez sentido para vocês ou não.
Um grande abraço e até a próxima leitura. Até mais.